Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu que a vida estagnou? Como se todas as portas estivessem trancadas, o céu em silêncio e as promessas de Deus parecessem cada vez mais distantes. Há momentos em que tudo ao nosso redor grita fracasso, abandono e fim. Mas neste instante, quero falar com você que se sente assim, perdido, esgotado, desacreditado e mesmo assim ainda respira. Se há fôlego em você, há esperança em Deus. E se há esperança, prepare-se. O impossível se dobrará diante da fé que o Senhor está despertando em seu coração. O Deus que abre mares, derruba muros, ressuscita mortos e levanta o caído, está te vendo agora. Mesmo quando ninguém mais acredita em você, quando os diagnósticos são desfavoráveis, quando os números não fecham, quando o coração só chora e a alma clama por socorro, é nesse vale que ele começa a agir. Deus não trabalha no palco, ele começa nos bastidores. Quando tudo parece calado, é aí que o céu se movimenta em teu favor. Talvez você pense que sua história acabou, que essa fase difícil é o fim. Mas ouça com atenção. Deus transforma fins em começos, choro em dança, cinzas em beleza, ruínas em testemunhos. Ele não precisa de circunstâncias perfeitas. Ele só precisa de um coração rendido, um coração que, mesmo ferido, diga: eu ainda creio. E se você tiver coragem de declarar isso, mesmo em lágrimas, saiba, esse é o som que ativa o céu. Você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem é uma resposta, um sinal, uma confirmação divina de que você ainda vai viver o impossível. Aquilo que parecia enterrado voltará a florescer. Onde hoje há dor, amanhã haverá louvor. O tempo da espera pode ter sido longo, mas o tempo da resposta está chegando. E não virá por força humana, mas pelo Espírito do Senhor, que está tocando agora o mais íntimo do teu ser. Você não está sozinho. O Deus de Elias, de Moisés, de Davi e de Maria é o teu Deus também. E Ele conhece cada lágrima que caiu no travesseiro, cada oração feita em silêncio, cada noite em que você pensou em desistir. Nada passou despercebido aos olhos do Pai. Ele está levantando uma geração que crê mesmo quando não vê, que marcha mesmo quando não acha, que obedece mesmo sem entender, porque a fé que agrada a Deus não é baseada em evidências, mas em confiança. Este é o tempo de crer no sobrenatural, de erguer os olhos para o alto, de alinhar o coração com os céus e declarar: eu vou viver o impossível. Sim, você, aquele que foi desacreditado, esquecido, rejeitado, será lembrado, honrado e restaurado. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel à sua palavra. E quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele realiza. O impossível é apenas o cenário onde Deus mostra que é Deus. Prepare-se. Algo está prestes a acontecer. O céu está em movimento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E este amanhecer está mais perto do que você imagina. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. É o próprio Deus sussurrando ao seu coração: não desista. Eu ainda estou aqui. Agora, eu peço que, se essa mensagem está tocando você, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha caminhar conosco em fé. Ainda há muito mais de Deus para você neste vídeo. Talvez você esteja vivendo dias em que a dor não se explica, apenas se sente. Dias em que tudo parece escuro, pesado, lento, e dentro do peito há um vazio que grita. Você tenta ser forte, sorri para os outros, mas por dentro está exausto. A alma pesa, o coração se cansa e a mente clama: até quando, Senhor? Mas mesmo nesse lugar sombrio, Deus sussurra a esperança, porque a dor que hoje te despedaça é a mesma que Ele usará para reconstruir algo novo. Você não está sendo ignorado, você está sendo moldado. A palavra de Deus nos mostra que antes de cada milagre, houve uma crise. Antes da cura veio a enfermidade. Antes da ressurreição, a morte. Antes do impossível acontecer, o cenário parecia perdido. Mas é nesse lugar de total dependência que o Senhor se manifesta. Ele permite o caos não para nos destruir, mas para nos ensinar a confiar.
Quando tudo foge do nosso controle, é aí que ele assume o controle. Quando nossos recursos se esgotam, os recursos celestiais se revelam. O céu não se move por desespero, mas por fé. E mesmo uma fé fraca, trêmula nas mãos, é suficiente quando colocada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus não tem pressa, mas tem propósito. E enquanto você pensa que Ele está demorando, Ele está trabalhando em áreas que você nem vê. Ele está curando memórias, fechando feridas, removendo pesos invisíveis, reconstruindo sua identidade. Porque antes de transformar o exterior, Deus começa pelo interior. Talvez essa dor não seja um castigo, mas um convite, um chamado para voltar, para se render, para deixar de controlar aquilo que só Ele pode governar. A espera nunca é tempo perdido quando é Deus quem nos faz esperar. Quantas vezes você orou por um milagre e achou que Deus não te ouviu? Mas Ele ouviu. Cada sussurro, cada lágrima, cada pensamento não verbalizado. O céu arquiva orações, e o tempo de Deus não falha. Há milagres sendo gestados em silêncio. Há portas ainda fechadas porque Ele está te protegendo. Às vezes, o silêncio de Deus é o som mais alto do seu amor. E a ausência de respostas é, na verdade, o cuidado dele te impedindo de se perder. Mas agora é tempo de romper. Tempo de tirar os olhos do chão e olhar para o alto. Porque fé não é ausência de dor, é presença de certeza. E mesmo quando tudo parece contrário, Deus não mudou. Ele ainda tem o controle, Ele ainda tem a última palavra, Ele ainda transforma o impossível em testemunho. E se você crer, mesmo chorando, você verá. Verá o impossível ceder diante da obediência. Verá portas se abrirem onde só havia muros. Verá Deus fazer o que ninguém mais pode fazer. Não importa o tamanho da sua luta, importa o tamanho do seu Deus. E Ele é maior. Maior que o diagnóstico, maior que a falência, maior que o abandono, a perda, o medo, o desespero. Ele é o Eu Sou. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que muda histórias, que muda destinos, que transforma corações. E Ele escolheu você. Sim, você que achava que tinha sido esquecido, que pensava que o céu estava longe. Ele te chama pelo nome e diz: Filho, eu não te esqueci. Eu estou contigo até o fim. Não é tarde demais. Não acabou para você. Você ainda vai viver promessas que pareciam impossíveis. Deus ainda vai te surpreender. A tua história ainda glorificará o nome dEle. E tudo que hoje te faz chorar, amanhã será motivo de gratidão. A cura está vindo. A paz está se aproximando. Há recomeços sendo escritos pelas mãos do Criador. Basta uma palavra dEle, e tudo muda. E essa palavra já foi liberada sobre você. Lembra-se de Abraão? Um homem idoso, sem filhos, casado com uma mulher estéril. Aos olhos humanos, um caso impossível. Mas Deus lhe fez uma promessa: farei de ti uma grande nação. E mesmo quando tudo ao redor dizia não, Abraão creu. Ele olhava para o céu, contava as estrelas, e cada uma delas era um lembrete da fidelidade de Deus. E sabe o que aconteceu? Isaque nasceu. O impossível se fez possível, não por mérito, mas por fé. Essa mesma fé é a que Deus quer despertar em você hoje. E José, traído pelos próprios irmãos, lançado em uma cova, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Aos olhos naturais, parecia que tudo conspirava contra ele. Mas havia uma promessa, e quando Deus promete, Ele não se esquece. Anos depois, José se tornou governador do Egito. O improvável foi exaltado, o rejeitado foi honrado, o humilhado foi levantado, porque Deus transforma prisões em palácios. E talvez você esteja vivendo o seu Egito agora, mas o mesmo Deus que tirou José da cadeia vai tirar você desse lugar de dor. E o que dizer de Ana? Uma mulher aflita, humilhada por não poder ter filhos, chorando diante do altar. Mas ela não desistiu. Ela orou com amargura de alma, rasgando o coração diante do Senhor. E no tempo certo, Samuel nasceu. Um profeta, fruto de um ventre que já não podia gerar. A dor de Ana virou louvor. O pranto virou profecia, e sua fé foi recompensada.
Deus não despreza um clamor sincero. Ele ouve quando a alma geme. Ele responde quando o coração insiste em confiar. Agora pense em Maria, uma jovem simples de Nazaré. Um anjo aparece e declara: "Você será mãe do Salvador." Como isso seria possível? Ela era virgem, não tinha prestígio, nem status, mas o anjo disse: "Para Deus, nada é impossível." E Maria respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor." Ela se entregou, confiou, obedeceu mesmo sem entender, e através dela, o Salvador veio ao mundo. O impossível se manifestou porque alguém decidiu dizer sim. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas existem para nos lembrar que o Deus de ontem é o Deus de hoje. E se Ele fez por eles, Ele pode fazer por você. A questão não é se Deus pode, é se você está disposto a crer, mesmo sem ver, a viver pela fé e não pelas circunstâncias, a caminhar quando tudo diz para parar, a louvar quando tudo convida ao silêncio, porque é nessa atitude que o céu se abre. Não importa o quão grave seja a sua situação, o mar nunca será mais profundo do que o braço de Deus pode alcançar. A fornalha não será mais quente do que o livramento que Ele pode enviar. Os muros não serão mais altos do que a mão que os derruba. As impossibilidades são apenas palcos para Deus mostrar quem Ele é. E Ele quer se revelar a você, não como uma ideia distante, mas como um Pai presente, vivo e poderoso. O mesmo Deus que operou sinais e maravilhas nas Escrituras ainda realiza milagres hoje. E muitos deles não começam do lado de fora. Começam dentro de um coração disposto, dentro de uma mente renovada, dentro de uma fé que, mesmo pequena, está viva. Talvez o milagre mais urgente não seja mudar a situação, mas mudar a sua visão. Porque quando você começa a enxergar com os olhos da fé, aquilo que parecia impossível se torna terreno fértil para o sobrenatural. Deus está preparando algo. E Ele escolheu você para viver aquilo que ninguém ao seu redor imagina ser possível. O mundo pode até duvidar, mas a promessa permanece, e quem crê verá. Chegou o momento de você respirar fundo, fechar os olhos por um instante e permitir que essa verdade penetre no mais íntimo da sua alma. Deus não terminou a obra na sua vida. O tempo da dor não será eterno. O vale escuro não será sua morada para sempre. Aquilo que hoje te aflige será vencido pela presença do Senhor. Ele te viu no início da caminhada. Ele te vê agora no meio da tempestade. E Ele já está no fim te esperando, com vitória nas mãos. Porque para o Pai, o fim nunca é o fim. É só o recomeço de algo maior. A vida muitas vezes nos desgasta em silêncio. E o que muitos chamam de fraqueza, Deus vê como o solo perfeito para manifestar sua força. Ele não despreza corações quebrados. Pelo contrário, é com esses que Ele mais se importa. Você pode ter sido esquecido por pessoas, mas nunca foi esquecido por Deus. O olhar dele jamais se desviou de você. Ele esteve contigo em cada lágrima, em cada perda, em cada noite longa. E agora Ele estende a mão com ternura e diz: "Filho, levanta. A jornada não acabou." Essa é a hora de se revestir de fé, de limpar os olhos do pó da desesperança, de se lembrar das promessas, mesmo que pareçam antigas, porque o tempo de Deus não apaga o que Ele falou. As sementes que foram plantadas com lágrimas estão prestes a florescer. Você pode até ter esquecido de alguns sonhos, mas Deus não esqueceu. E Ele é especialista em ressuscitar o que já foi enterrado. O impossível não é obstáculo para o Senhor. É o palco onde Ele revela a sua glória. E a sua vida será um testemunho vivo disso. Onde hoje existe caos, haverá ordem. Onde há ruína, haverá reconstrução. Onde há tristeza, brotará alegria. Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E se Ele te trouxe até aqui, é porque há algo maior por vir. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o erro que cometeu, nem a dor que carrega. Você é filho amado. Você é alvo da graça. E há um mover de Deus vindo na sua direção.
Um mover que não depende das circunstâncias, mas da fé. Uma fé que você ainda carrega, mesmo que ferida, tímida, tremendo, é suficiente. Como um grão de mostarda, ela moverá montanhas, e Deus fará. Neste instante, onde quer que você esteja, faça silêncio por dentro e ouça. Há uma paz chegando, uma brisa suave tocando o espírito e renovando o coração. Não é um sentimento, é uma presença. É o próprio Espírito Santo te envolvendo agora. Ele sabe de tudo, e mesmo assim permanece. Ele não desiste de você. Ele te chama de volta ao colo do Pai. Ele te limpa, te restaura, te cura. Ele sara as feridas mais profundas, até aquelas que você nunca contou a ninguém. Vamos orar juntos agora. Não como quem apenas repete palavras, mas como quem se rasga diante do Altíssimo. Senhor, eu estou aqui, cansado, ferido, mas ainda disposto a crer. Mesmo quando tudo diz não, eu escolho dizer sim para Ti. Entrego meu passado, meu presente e meu futuro. Que a Tua vontade prevaleça, que o Teu Espírito me renove. Leva embora o medo, a culpa, a vergonha. Planta em mim uma fé viva, que não depende do que vejo, mas do que Tu és. Eu creio que ainda viverei o impossível. E eu recebo, em nome de Jesus, amém. Agora que você chegou até aqui, pare e perceba. Algo já mudou dentro de você. Talvez ainda não saiba explicar, mas o coração está mais leve, o espírito mais desperto, a alma tocada. Isso não é coincidência. É o mover silencioso e poderoso do Espírito Santo. Deus está levantando pessoas como você, pessoas que, mesmo marcadas, mesmo com cicatrizes, ainda dizem, eu confio. Isso é fé viva, e a fé viva transforma destinos. O impossível que antes parecia um muro já mostra rachaduras, porque quando a palavra é ouvida com o coração aberto, o céu começa a se mover. Cada promessa lembrada reacende a esperança. Cada história bíblica reviva a certeza. O Deus de ontem ainda faz milagres hoje. E agora você faz parte disso. A sua vida será um sinal para outros. A sua jornada será uma estrada de fé para quem vem depois. O que Deus vai fazer em você, Ele também usará para alcançar muitos. Não guarde isso só para si. Compartilhe esta palavra com alguém. Seja um canal de consolo, de direção, de renovo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva uma palavra de fé. Compartilhe um testemunho. Ou apenas diga, eu creio. Pode parecer pequeno, mas é uma semente. E sementes no reino de Deus sempre frutificam. Há poder na unidade. Quando um coração se une a outro em fé, o céu se manifesta. Você não está sozinho. Somos uma família de fé, caminhando juntos rumo ao impossível de Deus. Se esta mensagem tocou você, curta este vídeo. Isso ajuda a palavra a chegar mais longe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Ative o sininho e caminhe conosco. Aqui, cada palavra é para levantar os caídos, restaurar os quebrados e reacender a esperança no coração dos cansados. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma oração foi ignorada. O céu arquiva tudo, e no tempo perfeito, o Pai responde. Continue crendo, mesmo quando parecer sem sentido. Continue orando, mesmo quando parecer em vão. Continue marchando, mesmo que esteja cansado, porque o Deus que te chamou é fiel. Ele começou a boa obra, e Ele mesmo vai completá-la. A partir de agora, ande com essa certeza. Você vai viver o impossível, não porque é forte, não porque merece, mas porque Deus decidiu te amar com amor eterno. E quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Essa será a sua bandeira. Essa será a sua verdade. E quando tudo acontecer, quando o milagre se manifestar, volte aqui, testemunhe, conte, glorifique, porque a sua vitória será a resposta da oração de alguém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal
e ativar o sininho para receber outras mensagens e orações que renovam sua esperança todos os dias. Amém.